Vamos para a nossa próxima pauta, que é um debate jurídico interessante também, é o caso Robinho. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do ex-jogador de futebol Robinho, condenado em última instância por ter feito parte de um estupro coletivo na Itália. Por meio do Ministério da Justiça brasileiro, a Itália entrou no STJ com um pedido de homologação da decisão que condenou Robinho, com o objetivo de que a pena seja cumprida no Brasil. Ainda hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou a admissão administrativa do pedido italiano e a remessa do caso ao STJ. Volto com você, Coba. Pois é, aí a gente tem uma decisão do STJ que vai escolher pela homologação ou não desta decisão judicial italiana. Diante de uma condenação de um brasileiro no exterior, há três possibilidades, né? A primeira é uma não possibilidade, na verdade, que é o pedido de extradição. O pedido de extradição, ele é vedado para os brasileiros natos, ou seja, aquele brasileiro nascido no Brasil ou em algumas circunstâncias excepcionais que a Constituição determina que o brasileiro será considerado brasileiro nato. Poderia, se fosse brasileiro naturalizado, por exemplo, ser extraditado. Não é o caso do Robinho, então essa primeira hipótese já não é considerada. Robinho não vai cumprir pena na Itália porque ele está no território brasileiro e para lá não vai ser enviado. A não ser que ele pegue um avião e vá lá por conta própria. A não ser que ele queira. Ele pega o avião, desça lá e ele vai preso. Exato. A segunda possibilidade diante disso é, diante de uma condenação, esta decisão judicial é remetida dessa condenação, abrir um novo processo brasileiro, o Robinho seja processado sobre o mesmo fato, um pela justiça na Itália, que já é transitado em seria muito inteligente pedir para que um novo tivesse aí anos longos de direito de defesa, direito de recurso, para que se alcançasse uma nova condenação criminal. E a terceira hipótese, que é a que está agora... Né, Nelson, ia demorar. Porque o estupro é um crime democrático, então pode ter toda a garantia penal. Se fosse antidemocrático o estupro, ia rapidinho. E outra coisa, né? Todas as testemunhas teriam que ser ouvidas novamente, testemunhas de fora do Brasil precisariam de cartas rogatórias que demoraria cada testemunha para ser ouvida mais de ano. Então, assim, não é uma hipótese plausível. E a terceira, que é a que vai ser aí escolhida, é a de homologação, ou seja, confirmação dessa condenação pela justiça italiana aqui no território brasileiro, que a Constituição dá essa missão ao STJ. Alguns critérios, é uma checklist que o Superior Tribunal de Justiça precisa seguir ali, ver se estão presentes os critérios para homologação ou não. Primeiro, se esse fato é tipificado criminalmente lá e aqui, no caso se houve direito ao exercício de defesa lá no processo na justiça italiana, no caso houve, o Robinho teve advogado constituído, exerceu o seu direito de defesa, exerceu o direito de recurso, inclusive, né? Isso é um requisito necessário para que essa condenação seja homologada, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê o duplo grau de jurisdição. Então, questões processuais e materiais são analisadas e diante de tudo estando de acordo com a legislação brasileira, a homologação e o início do cumprimento de pena, que é o que vai acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa, Vitor, provavelmente isso só esteja acontecendo com o Robinho porque o caso é de grande repercussão, porque são raríssimas as vezes que o STJ é provocado a homologar uma decisão condenatória de um país estrangeiro. Mas aqui, ainda bem, nós teremos um passo da justiça em relação ao cumprimento dessa pena, porque o caso é grave, o crime é desprezível, já houve o direito de defesa e houve uma condenação que merece alcançar a punição do jogador Robinho. Diga para ver. Kobayashi já disse tudo. E de fato faço votos, aliás, porque a juíza do STJ, a ministra que deu essa decisão, é da melhor qualidade. Não é para me gabar, mas sou minha professora de processo penal na Faculdade de Direito, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Espero que essa sentença seja homologada e que ele cumpra, afinal de contas, o que Robinho fez, além de ser um crime horrível, indesculpável, injustificável por si, é como se nós tivéssemos mais um embaixador maldito dentre tantos malditos que mancham o nome do Brasil todo santo dia. Diga, Zé. Olha, Vitor, antes eu queria dizer que eu fiquei emocionado aí com o depoimento do
de um profissional do naipe do Pavinato sobre a sua profissão e impedido de exercer com plenitude a sua profissão. Pavinato, eu me lembro de algo parecido, a declaração do Dr. Lamari, que escreveu uma das obras mais clássicas aí sobre cuidado de criança, né? O Dr. Lamari dizia que quando ia em uma residência atender uma criança, ele um pediatra, né, a vida do bebê, e que ouvia do pai: olha, meu filho teve uma febre e não anda mais. E ele sentia dificuldades para falar com o pai: olha, seu filho não vai mais andar. Era poliomielite, né, a paralisia infantil. Então, eu vi a mesma angústia. Eu me lembro dele falar disso, né, e a sua angústia de lidar com um cliente e dizer: olha, eu não sei o que vai acontecer com você, porque não há mais um caminho, um rito, uma segurança jurídica, né? Mas voltando aí à questão do Robinho, ele foi condenado, o Brasil foi condenado e arranharam duplamente a nossa imagem, né? O Daniel e o Robinho. Talvez na Itália e na Espanha algumas pessoas estão entendendo que nós aqui no Brasil praticamos estupros pelas ruas e que é comum, e principalmente pessoas que se acham poderosas demais porque ganharam dinheiro. Isso não é realidade. Estupro aqui é um crime muito sério, antidemocrático e muito sério, inclusive condenado de novo nas prisões quando os estupradores caem numa cela, né? Nem os bandidos respeitam pessoas assim. Ele não pode sair do Brasil, né? Se ele for pego num país que tenha um acordo com a Itália, ele será preso e extraditado. Ele não deve ser extraditado. Mesmo se ele não fosse brasileiro, se tivesse um filho brasileiro, já existem jurisprudências aí, casos anteriores de que não é extraditado. O Brasil não gosta de extraditar, né? Tem dificuldades para extraditar. E a Constituição diz, inclusive, que penas que não são aplicadas no Brasil não podem ser extraditadas. O condenado não pode ser extraditado. Então, ele foi condenado, nós fomos condenados pela Itália, né? Porque arranha a imagem. E acho que haverá dificuldades legais mesmo para executar essa pena, a execução da pena. Mas todo mundo que olhar para o Robinho hoje já o vê como um condenado.